Márcia Sener conversa hoje com o procurador Eduardo José Fagundes, subprocurador-geral do Estado na área do contencioso tributário fiscal. Eduardo está presente em um novo momento dessa subprocuradoria, em sua tarefa de recuperar valores devidos ao Estado. Um momento onde a gestão de informações, criando o que se pode chamar de inteligência fiscal, pode não apenas fazer esta recuperação, mas atuar preventivamente, mapeando os caminhos usuais da sonegação. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Eduardo, é um prazer receber você aqui no programa Argumento, cuja proposta é falarmos sobre a advocacia pública e o trabalho que a advocacia pública desempenha no Estado, na União, nos municípios, enfim, na administração pública brasileira. Você é subprocurador-geral da área fiscal tributária aqui em São Paulo. Exatamente. Né? E você já é procuradora há alguns anos, coordena essa área. E o que faz a Procuradoria na área fiscal tributária, Eduardo? Primeiramente, Márcia, agradeço a gentileza do convite e parabenizo você pela excelência dos temas trazidos aqui no programa Argumento. Obrigada. Tá? A área do contencioso tributário fiscal, na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, ela é uma área nova. Ela foi implementada há 2 anos e meio, né? No começo de janeiro de 2009. E vimos agora uma atuação voltada à gestão das informações fisco-tributárias, de forma a implementarmos uma recuperação de ativos efetiva, né? Os ativos que provêm basicamente das execuções fiscais que o Estado de São Paulo tem em cobrança, né? Então, essa área, ela tem subordinada a ela uma procuradoria especializada, que é a Procuradoria Fiscal, e mais 12 procuradorias regionais, né, que estão espalhadas pelo interior do Estado de São Paulo. Eduardo, você falou que é uma atuação fiscotributária. Então, explica aqui para quem está nos assistindo quais são os tributos que os estados cobram de seus administrados. Perfeitamente. O que acontece? Fisco-tributária seria fiscal tributário, né? O fiscal é uma modalidade que abrange o tributo em si. Então, nós temos como tributos os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, certo? E na parte fiscal pura, nós temos, então, tudo que seria as multas contratuais, certo? De natureza fiscal não tributária, né? É uma multa contratual aplicada num procedimento de licitação, por exemplo, né? Tem essa vertente. Então, nós cobramos, né, em execução fiscal, tanto essas dívidas de natureza fiscal não tributária, como as dívidas tributárias específicas, né? Basicamente, o imposto aqui em São Paulo, que é o ICMS, né? Depois temos o outro, que é o IPVA, e o ITCMD e ITBI. Essa área fiscal tributária, contenciosa fiscal tributária, você disse que é relativamente nova dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Isso não quer dizer que a Procuradoria não fizesse um trabalho de cobrança dos devedores de tributos existentes no Estado. Ela fazia, mas não sob essa organização. Exato. Né? E essa organização tem significado o quê, Eduardo, dentro da Procuradoria? Quer dizer, essa organização, especialização da área tributária, ela tem trazido uma maior inteligência para o trabalho, uma maior organização? Você podia nos contar um pouquinho disso? Perfeitamente. Antes, né, nós temos a área específica, era uma área única que era o contencioso, a área do contencioso. Então, na área do contencioso nós tínhamos tanto a parte fisco-tributária como também a judicial. Era uma área gigantesca, né? E veio então justamente a especialidade para a área fisco-tributária. E dentro dessa especialidade, nós tivemos uma maior afinidade com a Secretaria da Fazenda e com outros órgãos onde nós intercambiamos informações. A partir disso, nós fizemos uma gestão da informação. Tá? Com essa gestão de informação, nós implantamos e desenvolvemos um piloto de inteligência fiscal, num primeiro momento na própria Procuradoria Fiscal, na unidade especializada, e trouxemos toda essa expertise justamente para a né, na nossa subprocuradoria, e divulgamos esse conhecimento para toda a nossa carreira.
da área do contencioso tributário fiscal. O que vem ser essa gestão de inteligência fiscal? É justamente conhecer as teses evasivas e elisivas existentes, né? O que está realmente, qual segmento econômico, né, está tendo as maiores teses de grandes vultos para os cofres públicos, mapear onde estão essas ações hoje, né, a tese desenvolvida nelas e a sua melhor forma de defesa do Estado de São Paulo. Então, a inteligência fiscal teve esse viés, e justamente com a cooperação muito próxima da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Certo? Com essa cooperação, nós fizemos também alguns convênios, né? Fizemos um convênio com a Arisp, para que pudesse vir as informações imobiliárias de forma eletrônica. Fizemos um convênio com a Receita Federal do Brasil, para que viesse as informações do CPF, CNPJ das empresas, né? Fizemos outro convênio com o próprio CNJ, também para a troca de informações entre os tribunais e as procuradorias. Fizemos também um convênio com o DETRAN para a troca eletrônica de dados, né? E justamente tudo isso nos auxiliou demais na atividade diária do Procurador de Estado. Com todas essas informações, nós tivemos a possibilidade de direcionar melhor as execuções fiscais e conseguir uma melhor recuperação do crédito tributário. Isso quer dizer que o cerco está se fechando sobre o sonegador justamente, no Brasil? né? Como é que é isso? E o principal convênio que nós firmamos, todos eles são muito importantes, mas o que deu assim realmente uma grande propulsão nesse setor de inteligência fiscal foi justamente o convênio com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Porque a partir desse convênio, a Procuradoria-Geral do Estado pode participar como assistente de acusação nos processos contra crimes tributários, né, envolvendo crimes tributários. E justamente, nessa integração, nós realizamos operações conjuntas, MP, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Essa inteligência dos três órgãos, né, essa comunhão de informações, muito proveitosas e estamos tendo excelentes resultados. Então, Eduardo, no âmbito do Estado de São Paulo, o controle da dívida ativa é uma atividade própria da Procuradoria-Geral do Estado, é função constitucional nossa, né, dos procuradores do Estado de São Paulo, exercerem o controle sobre a dívida ativa. Né? Até pouco tempo atrás, esse controle não estava sob comando, sob gerenciamento da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e faz 2 anos, 3 anos, né, que isso se modificou, esse quadro se modificou e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo está efetivamente assumiu o controle da dívida ativa. Você poderia nos explicitar, você já tem feito isso em outros foros, o resultado desse trabalho, na verdade, de depuração dos valores que efetivamente são devidos no âmbito do Estado de São Paulo? Perfeitamente. Então, eu vou dizer um breve histórico, né, do que ocorreu. Realmente, nós temos a função constitucional de gerenciar a dívida ativa do Estado de São Paulo. Desde 2002... E dívida ativa, explica para o pessoal que está nos assistindo o que é dívida ativa. Perfeito. Dívida ativa são todos créditos que são constituídos pelos diversos órgãos do Estado, que na data do seu vencimento não é pago, né, certo? Pelo contribuinte. Dou um exemplo, né? Uma empresa vende uma mercadoria, essa venda incide ICMS. Ele paga todo mês, a empresa paga numa data de vencimento esse ICMS. Ele deixou de recolher esse ICMS. Então, isso vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser, então, uma dívida constituída, né, sob a gestão da Procuradoria-Geral de Estado. Ou o IPVA que não paga do carro também. Mesma coisa do IPVA. Venceu o IPVA, certo, na data de vencimento. O contribuinte é notificado administrativamente para recolher esse tributo. Ele não paga, então ele é enviado para a Procuradoria-Geral do Estado fazer a inscrição dele na dívida ativa e se for o caso, então, também cobrar ele via execução Então, se fiscal. o contribuinte não pagou, ele vai passar para os olhos da Procuradoria-Geral do Estado, é isso? Com certeza. Certo, né? Realmente, uma das nossas funções
é a execução de toda a dívida do Estado de São Paulo, né, de dívida ativa de todo o Estado de São Paulo. Tá, e aí você estava falando como se deu o saneamento. Isso, né? Então, um breve histórico, né? Então, desde 2002, a Procuradoria-Geral do Estado vem se empenhando em realmente assumir a dívida ativa, o controle e a gestão da dívida ativa do Estado de São Paulo. E, para tanto, precisou fazer, desde 2002 até 2007, um sistema, que é o sistema da dívida ativa, onde ele faz todo esse controle e gestão dos débitos do Estado de São Paulo, débitos inscritos do Estado de São Paulo. Esse programa ele ficou pronto, né, finalizado em julho de 2007. E com isso, então, essa data de julho de 2007, nós assumimos efetivamente o controle da dívida ativa do Estado de São Paulo. De 2007 até agora, 2011, esse programa vem sendo aprimorado ano a ano, né? E hoje nós atingimos, assim, não um patamar assim, de 100%, mas uma grande performance que hoje nós temos no nosso sistema da dívida ativa. Muito mais informações agrupadas nesse programa, né? Certo? Nós temos dados de faturamento da empresa, nós temos dados de informações cadastrais de outros órgãos vinculados, como eu coloquei para você aqui, certo? Que podem ser solicitados. Então, nós temos esse programa de dívida ativa com muita informação disponível para o Procurador de Estado como uma sua ferramenta de trabalho diária para auxílio na recuperação do crédito público. Quer dizer, a possibilidade de se obter do sonegador o efetivo pagamento do devido ampliou-se. Com certeza, tá? Isso porque nesse sistema da dívida ativa nós temos várias informações, né, onde o Procurador de Estado pode se valer para em sede de execução fiscal, exigir o melhor retorno desse crédito tributário. O procurador, ele protesta a certidão de dívida ativa? Nós temos também o protesto de dívida ativa. O que acontece? Nós fizemos um piloto de protesto de certidão de dívida ativa, certo? Isso, então quer dizer que uma pessoa que deve, ela pode ser protestada pelo Estado pelo seu débito tributário. Perfeitamente, tá? E está agora em especificação e desenvolvimento um módulo, né, de protesto eletrônico de certidão de dívida ativa. Isso está na iminência de ser implantado no Estado de São Paulo. Cremos que até o final desse semestre de dezembro agora de 2011 nós teremos aí o protesto disponibilizado. E um outro mecanismo também, Eduardo, que você reiteradamente nos lembra nas conversas, é a inscrição no CADIM. Né? O que é o CADIM e o que significa, quais as consequências para o administrado que não cumpre as suas obrigações com o fisco, uma vez inscrito no CADIM? Quais são as consequências legais? Aí? Perfeitamente. O CADIM é um cadastro de devedores do Estado de São Paulo, certo? Quem está inscrito no CADIM, ele tem a pendência que está no CADIM, essa pendência negativa esse contribuinte para receber repasses do Estado ou contratar com o Estado de São Paulo. Tá? Basicamente, esse é o escopo do CADIM. E o nosso sistema, ele conseguiu, certo, ter essa inteligência de sensibilizar o CADIM. Ou seja, toda inscrição na dívida ativa automaticamente sensibiliza o CADIM estadual. E a pessoa também é inscrita lá. Exatamente. Quer cadastrar uma pendência em nome desse contribuinte no CADIM estadual. E isso pode acarretar algum prejuízo para a pessoa, no sentido que ela quer fazer alguma contratação com o Estado, alguma coisa desse tipo? Ela tem que negativar esse tributo? Exatamente. O que acontece? Ele estando no CADIM estadual, ele não consegue contratar com o Estado de São Paulo. Né? E justamente para ele fazer essa contratação, né, receber os recursos do Estado de São Paulo, né, ele precisa ou quitar o débito ou parcelar essa dívida. Muito bem. Eduardo, a Procuradoria tem alguma interface nessa questão aí tributária com o cidadão? Existe um site, um portal que o cidadão possa se utilizar para saber, por exemplo, se ele deve ou não deve, ou para obter uma certidão negativa de dívida ativa? Temos sim, tá? Nós também disponibilizamos, junto com o sistema da dívida ativa, né, o site do contribuinte, tá? Ele está em ambiente da internet, na web internet, é acessado então por todos, né, mediante o endereço www.dividativa.pge.gov.br.
www.sp.gov.br. Então, se alguém quiser saber ou tirar uma certidão de dívida ativa para realizar algum negócio que precise, ela pode entrar nesse portal, nesse site e obter diretamente? Como é que isso funciona? Exatamente. O que acontece? Esse site ele é disponibilizado para o cidadão, para o contribuinte, certo? O contribuinte que ele tem dívidas, ele pode fazer eletronicamente o parcelamento dessa dívida, ele pode fazer o pagamento, porque o sistema emite as GARES para pagamento, né, do tributo que ele está devendo, que ele estaria devendo, e também ele pode acessar esse site para solicitar a emissão eletrônica da certidão negativa de débitos tributários, tá? Que é um serviço que nós estamos disponibilizando, né, a todo cidadão paulista, né, e até no Brasil, né, porque tem os colegas, os brasileiros aí que precisam de certidões, e justamente, eletronicamente, essa certidão é emitida pelo nosso sistema. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Eduardo, quantos advogados públicos, quantos procuradores do Estado de São Paulo atuam hoje especificamente, né, na cobrança de créditos tributários para o Estado? Hoje nós temos 253 procuradores do Estado, né, no Estado de São Paulo, entre a unidade especializada e as unidades do interior que se dedicam à cobrança da dívida ativa e à defesa do Estado de São Paulo também nas matérias fisco-tributárias. E esse número é suficiente, Eduardo? Esse número, certo, ele, pelo gigantismo da área que estamos hoje, né, ele deverá ser melhorado. Sei. E vocês esperam que isso aconteça logo? Esperamos que isso aconteça logo. E, Eduardo, outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: um cidadão que tenha um débito tributário e esse débito é inscrito, né, escrita na dívida ativa, ele pode procurar o Estado, ou ele é chamado também pelo Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado, para pagar amigavelmente esse débito, ou a Procuradoria de imediato ajuiza a ação no Poder Judiciário? Isso também é uma grande interface que nós temos agora no sistema da dívida ativa, tá? Também nesse semestre, no segundo semestre, nós vamos disponibilizar a cobrança administrativa, aquela anterior ao ajuizamento das ações. Sim. Tá? Então, nós também está sendo desenvolvido... Quer dizer que o cidadão vai ter a oportunidade de quitar o seu débito. Exatamente. Antes mesmo disso ir a juízo, né, e ele ter uma ação judicial de cobrança de débito por parte do Estado, é isso? Exatamente. Hoje, nós temos uma modulação, né, permitida pela Lei 14.272 de 2010, né, e pela Resolução PGE 45/2011, onde nós não ajuizamos débitos até 300 UFESPs, certo? Sim. Então, ele não é uma execução fiscal, esse débito não vira uma execução fiscal, mas ele, administrativamente, será cobrado. Será feita, então, a anotação dessa pendência no CADIM estadual e também será realizada a cobrança administrativa dele com as notificações necessárias. Essa é uma contribuição da Procuradoria para a diminuição da litigiosidade, né, Eduardo? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Falo. Que nós temos uma demanda enorme de ações tributárias em São Paulo, né, e eu acho que essa contribuição que a Procuradoria está dando é um ponto muito importante para a redução da litigiosidade e para a efetivação também da cobrança administrativa do crédito tributário. Exatamente. O que acontece? Justamente com a modulação da Resolução PGE 45/2011, deixamos de ajuizar milhões de execuções fiscais. Porque nós temos uma base hoje de débitos inscritos em dívida ativa da casa de 5 milhões. Enquanto ajuizamos até agora, certo? 1.200.000 execuções fiscais, tá? Certo? Envolvendo basicamente o ICMS.
As outras execuções fiscais estão moduladas na Resolução 45/2011 e serão objeto, então, da cobrança administrativa, serão objeto do protesto de certidão de dívida ativa e também do seu apontamento no CADIM estadual. Eduardo, um assunto também que, em geral, domina a mídia é a questão da guerra fiscal, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a guerra fiscal e se a Procuradoria do Estado de São Paulo atua com relação a esse assunto. Perfeitamente, tá? A guerra fiscal, basicamente, é quando um Estado fornece um benefício, concede um benefício fiscal a um segmento econômico, certo? Sem que haja convênio com FAS, ou seja, é um benefício fiscal sem autorização do CONFAS. Basicamente é isso a guerra fiscal. Então, o que acontece com isso? O Estado de São Paulo combate veementemente a guerra fiscal. Tá? Vários estados que dão esses benefícios espúrios, onde não tem o benefício, uma celebração desse convênio com FAS, o Estado de São Paulo, ele glosa os créditos que são transferidos para o Estado de São Paulo. Tá? Então, a atuação que nós temos dentro da Procuradoria do Estado é defender o Estado de São Paulo, né? Ou seja, movendo as ações de execução referente aos autos de infração de glosa de créditos e também defendendo o Estado de São Paulo em eventuais ações propostas pelos contribuintes nesse sentido. Além da guerra fiscal, Eduardo, existem certamente alguns casos que a gente poderia dizer, e na Procuradoria a gente chama de casos emblemáticos. Certo. São casos importantes, que têm uma repercussão forte para o erário, caso as teses sustentadas pela Procuradoria-Geral do Estado não sejam acolhidas pelo Poder Judiciário. Você poderia dar um ou dois exemplos? Nós estamos, infelizmente, chegando aqui no fim da nossa conversa, certo. Mas para que a sociedade saiba, né, os temas aí relevantes nos quais nós estamos trabalhando ou tenhamos trabalhado aí num passado recente. Perfeitamente. As grandes teses hoje se envolvem a substituição tributária, a compensação de precatórios com débitos tributários, né? Certo? Que são basicamente essas duas, as duas maiores são essas. Mas eu também posso relatar a demanda contratada de energia elétrica, né? Que também é um tema que realmente causa grande, assim, muito sensível para o Estado de São Paulo, né? E entre outros, né? Que nós defendemos também. Eduardo, foi ótimo conversar com você. Adorei a conversa, eu acho que foi muito esclarecedora para todos que nos assistiram. É muito bom para o cidadão que é cumpridor dos seus deveres, que paga corretamente seus tributos, saber que existe um órgão tão vigilante como a Procuradoria na sua área tributária e fiscal, para fazer com que todos cumpram os seus deveres e que os ônus da existência de um Estado, né, seja compartilhado efetivamente por toda a sociedade. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos os colegas que atuam nesse setor aqui na Procuradoria-Geral de São Paulo e agradeço também a todos que nos assistiram, que assistiram este programa Argumento, convidando para que na próxima semana estejam conosco na entrevista que virá.